pensando em apoiar o trabalho de vocês no que diz respeito ao acompanhamento das aulas dos professores, né, no sentido do trabalho mesmo com as habilidades essenciais articuladas com os níveis de proficiência. Nós criamos aqui, elaboramos uma planilha de acompanhamento e com a ajuda do Carlos, obrigada, Carlos, e nós vamos disponibilizá-lo para vocês. Eu vou mostrar a planilha aqui para vocês. Então, qual é o objetivo dessa planilha, tá? Então, vamos olhar aqui. A partir de todo o estudo que a gente desenvolveu, nós temos aqui esse acompanhamento, essa é uma planilha dos anos finais. Cada abinha tem uma componente que vai realizar a avaliação SAEB. Então, nós temos a abinha de matemática, de língua portuguesa, de ciências da natureza, de história e de geografia. Então, supondo que eu vou preencher aqui a planilha da matemática. Essa primeira parte aqui é o campo de preenchimento do professor. E essa segunda parte aqui é o campo do coordenador, onde ele vai conseguir acompanhar o que já foi tratado nas aulas, né, assim, nas aulas atuais e também nas aulas de recuperação. Daí fica a critério de vocês. Então, por exemplo, aqui na primeira coluna, o professor, ele indica em qual semana ele vai fazer esse trabalho. No segundo campo, ele vai selecionar a habilidade que ele vai trabalhar. Então, eu posso vir aqui e escolher. Eu quero habilidade, por exemplo, selecionei essa habilidade, associar uma equação linear. Então, vejam que automaticamente já fica coloridinho aqui. E aí eu vou pegar um descritor, tá? Que está relacionado com essa habilidade que eu vou trabalhar. Então, eu vou selecionar o primeiro, só para você ver que vai ficar coloridinho. Eu colori esse. Estão vendo que vai ficar colorido aqui também? Certo? E aqui você pode selecionar que nível de proficiência a sua aula, tratando esse descritor, vai estar trabalhando aqui, né? Vai estar relacionando. Aí eu vou chegar no nível 3 nessa aula. E aí o que pode ser feito? Eu vou deletar, porque vocês podem escolher outra. Pode acontecer de eu escolher a mesma habilidade com diferentes descritores, e aí eu vou selecionando essa habilidade mais de uma vez. Resolver aqui. Eu vou usar ela de novo? Eu posso escolher ela novamente aqui. Só que ela vai ficar coloridinha aqui uma vez só, tá bom? E aqui eu vou mudando os descritores conforme a minha aula vai acontecendo, certo? E vou mudando os níveis aqui também. Qual é... Oi. Não, você falou que ia ficar coloridinho uma vez só. Vai ficar coloridinho uma vez só onde? Porque ficou coloridinho duas vezes na coluna do professor. Sim, na coluna do professor, porque a intenção é que quando ele seleciona aqui, ele tenha a liberdade de selecionar o descritor. Então, ele pode escolher um descritor, porque aqui só escolhe um por vez, tá? Ele pode escolher um descritor aqui, nessa primeira, e ele pode escolher um outro descritor que também tenha relação com essa habilidade. Mas para o coordenador, o que vai acontecer? A habilidade é a mesma, entendeu? O coordenador vai ter acesso a qual habilidade o professor está trabalhando. E aí ele vai conseguir ter uma noção de quais habilidades já foram tratadas e quais descritores também já foram trabalhados e quais ainda faltam. É claro que isso vai depender da necessidade de cada escola. Qual habilidade eu preciso trabalhar? Qual descritor eu vou trabalhar? Entenderam? Essa liberdade vocês têm. Tá claro? Ou não? Então, o coordenador ele não precisa alimentar as habilidades dos escritores, já está pronto. Quem vai definir como vai ser esse cruzamento e vai alimentar a planilha é o professor. Isso, vou dar aí o coordenador vai conseguir saber se ele já fez ou não. Exato, é isso mesmo. Por exemplo, vou escolher essa habilidade aqui, que foi a que nós estudamos, tá? Vou apagar essa. Então, essa não foi a habilidade que nós apresentamos hoje? O professor vem e indica que ele vai trabalhar essa habilidade, certo? Aqui ele vem e indica qual descritor ele vai estar trazendo para essa aula. Como tem mais de um descritor em algumas habilidades,
Pode ser que ele use essa mesma habilidade mais vezes. Vamos supor que nessa semana, como é do segundo bimestre, eu quero ver o descritor. Eu venho aqui, ó. Essa habilidade que nós estudamos hoje, ela é do tema números. Eu vou lá no tema números, certo? Tá aqui embaixo, números. E se vocês lembrarem dos descritores, esse aqui, ó, era um deles do nosso estudo, identificar frações equivalentes. Então, eu venho, nessa aula, eu vou fazer o descritor 21. Então, eu venho aqui, seleciono o descritor 21. Certo? Vou lá no 21. Ok? O que vai acontecer para o coordenador? O professor vai trabalhar isso e na minha aula eu vou atender o nível 3. Porque eu já fiz um estudo da necessidade da minha turma. O coordenador vem nesse campo, no campo do coordenador, olha aqui na coluna dos descritores e das habilidades, então eu sei que está sendo trabalhada essa habilidade e esse descritor, exemplo, tá? Eu posso 21, 22, 23, enfim, todos eles estão relacionados à habilidade aqui do nosso estudo. O professor pode escolher mais de uma vez a mesma habilidade, não há problema nenhum nisso, e ele vai indicando quais os descritores ele está trazendo para essa aula. É bacana porque vocês têm como observar se está claro para o professor essa relação, né, de quais descritores eu posso trabalhar de acordo com a habilidade que meu aluno está com dificuldade. E aí isso foi feito para todas as componentes. Então tem para a língua portuguesa também. Então eu vou selecionar uma habilidade aqui de língua portuguesa, vejam, vai ficar colorido lá para o coordenador saber que ela está sendo trabalhada. Vou escolher um descritor aqui aleatório, tá? Ah, é o 4, vejam, aqui já ficou coloridinho também. Campo do coordenador, olhar aquilo que está sendo tratado, aquilo que já foi feito, aquilo que ainda falta fazer. Campo do professor, é como se fosse um planejamento dele, daquilo que ele está planejando, né, para a semana, enfim, percebeu que tem que voltar mais um pouco, usa a mesma habilidade, já deu certo, passa para uma outra. Então, essa planilha tá para ciências da natureza também, um pouquinho diferente de matemática língua portuguesa, porque ela já foi adaptada em relação aos eixos. Então, eu vou escolher habilidade essencial, certo? Ó, ficou coloridinho aqui. Aí eu vou ver qual eixo. Ah, é o eixo matéria e energia? É o eixo vida e evolução ou é o eixo terra e universo? Vou escolher aqui. Qual eixo cognitivo que eu vou tratar durante essa aula? Vai ser o eixo A1, lá daquela planilha que o André apresentou, né, de complexidade baixa, né? Ou vai ser o B1, ou vai ser o C1. Por isso que é importante que o professor tenha acesso àquele material que o André mostrou, tá? E ciências da natureza e ciências humanas também tem nível de proficiência. Vou mostrar um material para vocês. História, mesma coisa. Então vamos lá, vou escolher uma habilidade para história. Descrever, aqui, coloriu. Qual eixo cognitivo? Isso aqui está preenchido, porque se vocês repararem, lá na matriz de referências de humanas tem essa escrita, esse texto. No de ciências da natureza não tem. Não é que está faltando lá, porque a gente se baseou pelos materiais oficiais. O que tinha nos materiais oficiais nós colocamos na planilha, o que não tinha não foi possível colocar, tá bom? Qual eixo cognitivo você está tratando? Ah, o C1, tá? É uma atividade que vou trabalhar a questão da avaliação e proposição. Qual nível você vai estar trabalhando com essa aula? Ah, o 3. E tem para geografia também. Então, isso para anos finais. Depois tem essa mesma planilha para o ensino médio. Mas o ensino médio... Oi? O Luiz, ele disse que não entendeu o nível. Já que você está falando do nível, você pode explicar de onde saiu esse nível? É o nível de proficiência da escala SAEB. Na parte de matemática, vou voltar na de matemática, que é onde eu me encontro melhor, tá? Então, ó, eu vou voltar aqui, por exemplo, ó, habilidade foi a que nós estudamos. Vou colocar aqui o descritor 23. Por que eu estou escolhendo o 23? Para vocês entenderem. Eu vou ler aqui o 23, tá? Ó, o 23, identificar frações equivalentes. Agora eu vou no PowerPoint. Naquele PowerPoint que nós mostramos as atividades.
Nessa atividade, olha aqui, ó, reconhecer frações equivalentes. Então, eu estaria atendendo qual nível? O 6. Então, é um estudo de um documento complementando o outro. O que eu desejo? Olha, eu desejo trabalhar as frações equivalentes. Como eu vou fazer isso? Qual descritor eu estou trabalhando com isso? Entenderam? Então, é a escala de proficiência. Fiquem tranquilos, porque o tutorial que a gente fez tem esses links, eu vou mostrar para vocês. Esse material já está no Drive. Então, o que a gente tem aqui? Matrizes de referência e escala SAEB. Quando a gente clica aqui nesse link, esse material já está com vocês, tá bom? O que vai abrir aqui? Ó, vai abrir o site, né, do INEP, onde tem exatamente as matrizes e as escalas. Então, se eu quero a matriz de língua portuguesa, de matemática, a matriz é onde vocês encontram os descritores e os eixos, certo? Tá claro isso para vocês? A matriz de referência é o documento que eu encontro todos os descritores, no caso de língua portuguesa e matemática, e os eixos, tá? Que para ciências da natureza e ciências humanas. Já as escalas de proficiência, nós também temos para ciências da natureza e ciências humanas. Então, ó, eu vou abrir os dois documentos. Ciências da natureza e é novo, mas a gente também tem documento. Então, aqui nesse documento, o que a gente tem? A escala de língua portuguesa do quinto ano até a terceira série e para matemática também. Vou pegar aqui, ó, do nono, que é a que nós estudamos hoje. 22 aqui na página, tá? Não, aqui, ó, página 22. Esses são os níveis. Os níveis que estão de acordo com a escala do SAEB. E aqui todos esses níveis têm as habilidades escritas, né? Então, o que os estudantes são capazes quando eles estão no nível 1? Tem habilidade aqui. O que eles são capazes no nível 2? Tem as habilidades aqui. Isso tem para todas as componentes. Então, quando eu volto aqui no material, eu também tenho isso aqui para ciências humanas e ciências da natureza. Essas escalas já existem. Vamos lá para sumário. Vamos ver, ó, ciências da natureza 16 e ciências humanas 19. 16. Vamos lá. Aqui, vejam. Quando eu vou pensar na minha aula de ciências da natureza, olha o que cada nível está propondo. Já tem isso também. Então, se o meu estudante está no nível 1, olha o que ele provavelmente ele é capaz. Está aqui. E aí, quando eu vou ver a minha habilidade, eu posso fazer essa relação. Se aquilo que eu estou trabalhando na escola está relacionado com qual nível de proficiência. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido para matemática e para a língua portuguesa. É novo para ciências da natureza e ciências humanas. Então, tem a de ciências da natureza, que eu estou mostrando agora, e também tem de ciências humanas essa escala, ciências humanas. Esses são os níveis. Tudo bem? Tá mais claro agora? São esses níveis que a gente vai olhar no preenchimento dessa planilha. É isso, tá bom? Eles estão aqui, ó, no caso matemática do nono ano vai até o nível 9, porque esses níveis eles passam por diferentes habilidades, eles estão relacionados aos temas. Então eu tenho liberdade de escolher. E é interessante que vai forçar o professor a olhar para as escalas, a estudar os níveis. É importante por isso também, né, Patrícia? Isso. Agora, se o tempo é curto e vocês consideram viável nesse momento fazer associação da habilidade essencial e do descritor, e não colocar o nível, aí fica critério de vocês. Mas eu considero importante esse estudo já completo, né? É pegar os materiais e ter eles em mãos e estudar já. Porque assim, se eu for pensar em nivelamento, por exemplo, a ideia do nível é importante. Porque aí eu consigo entender o que o meu estudante, né, de acordo com a matriz do SAEB, consegue se ele está no nível 1. E vocês têm o boletim, né? As escolas que tiveram 80% ou mais, né, de participação dos estudantes no SAEB de 2019, vocês têm o boletim. Então, eu sei, mudaram os alunos, tudo isso, mas é um material de apoio da escola para entender, olha, nós tínhamos muito aluno do nível 2. Essa habilidade, ela pode passear aí do nível 2 até o nível 7, entenderam?
Então, como que eu vou pensar nisso? Se eu começar lá no nível 7, o que vai acontecer com meus alunos que estão lá no 2, no 3? Eles vão conseguir? Essa reflexão, esse estudo que a gente está propondo, tá bom? E aí, nesse mesmo material aqui que tem as escalas, nós também encontramos durante o estudo esse site aqui que fala das matrizes da Prova Brasil e do SAEB. Eu dei uma olhada no formulário de presença de agora e eu vi que tem um coordenador que pediu um modelo de prova. Eu acho que atende o seu pedido. Esse site, a gente tem aqui, matrizes da Prova Brasil e do SAEB e simulados. Então, quando a gente clica aqui, tem 2 cadernos, mas nesse caso só tem matemática e língua portuguesa, tá bom? Então, se eu clico nesse primeiro caderno aqui de prova, esse caderno aqui, vou entrar para vocês olharem, abre esse material e a gente encontra aqui um exemplo de cada descritor. Eu achei muito bacana o material. Nós encontramos aqui de língua portuguesa. Esse primeiro, nós temos exemplos, vejam, do 5º ano e exemplos do 9º ano, língua portuguesa. E também tem exemplos de itens para matemática, no 9º e também do 5º. Vou pegar a matemática a partir da página 151, mais ou menos, vou mostrar para vocês. 151. Matrizes e seus descritores. Então, eu vou passando aqui por todos os descritores, lá do 9º ano, ele já traz todas, e depois ele vai trazendo um exemplo de cada. Descritor 1, quem é esse descritor, e um exemplo de como ele apareceu na avaliação. Depois, descritor 2, um exemplo. Eu achei que é um material que vai ajudar muito na hora de pensar nas avaliações, né, no material aí que vocês vão estudar juntos. E aí, quando a gente vem nesse mesmo material, quando a gente clica aqui nesse outro caderno, daí são os exemplos de itens do ensino médio. E aí a outra possibilidade que tem nesse site são os simulados. Quando vocês entram aqui nos simulados, aí vocês têm um exemplo de prova, simulado Prova Brasil do 5º ano e simulado do 9º, e depois tem os gabaritos. Quando a gente entra no simulado, do INEP, tá? Contempla língua portuguesa e matemática, e tem as questões, os itens aqui também que vocês podem estar usando, já com o gabarito. Então tem aqui, ó, matemática, e depois mais para baixo aqui vem o bloco de língua portuguesa. Então todos esses links, esses materiais, eles estão já no material que foi compartilhado com vocês. Tá escrito aqui, ó, tutorial para acessar material sobre SAEB. É esse material aqui. Então, vocês têm acesso a esses links. Patrícia, ali para cima vocês vão achar mais 2 pastas com material. Informações e material do SAEB, do site do INEP. Tem alguns outros links que vocês também vão encontrar a questão do SAEB, tá? E tem aquele outro também, Patrícia, material sobre SAEB, Centro de Mídias e DR Piracicaba. Dá uma olhadinha, por favor, Patrícia, nesse arquivo, Centro de Mídias. Tem a TPC tem, já é esse sim, tá? Tudo que aconteceu no Centro de Mídias, as ATPCs, as formações, tá? A gente fez a curadoria e colocou tudo aí para vocês. As ATPCs de Língua Portuguesa e Matemática essa semana, Língua Portuguesa e Matemática, foram no canal de etapa séria, aquele canal amarelinho, foram sobre SEI, Semana de Estudos Intensivos, mas a proposta deles era cruzar os descritores do SAEB com as habilidades. E assim, gente, é aquilo que eu falei, para pegar um descritor, eles cruzaram com a habilidade que está no Aprender Sempre do 3º bimestre, o professor não precisa voltar, é a habilidade do 3º bimestre para mostrar como o professor está preparando esses alunos. E assim, ó, no caso de língua portuguesa, embora ele vá ser avaliado como leitura e análise linguística, não tem jeito, eles estão trabalhando muito mais. Achei tão interessante que 6º ano eles pegaram uma habilidade de localizar a informação, sabe?
E a habilidade que eles estão trabalhando no material Aprender Sempre do terceiro bimestre é grifar informação no texto. Tá? Começa disso, mas tem 3 atividades do Aprender Sempre. Entendeu? Então, assim, muito concreto, né? Muito bom, viu? Gostei. E os professores assistiram, fizeram um planejamento. Por favor, pergunta na TPC dessa semana. E aí, vocês assistiram a TPC do Centro de Mídias da semana passada que trabalhou o SAEB? Qual foi o descritor que foi trabalhado? Qual foi a abordagem proposta? Deixa o professor do 6º ano de língua portuguesa e matemática contar qual foi o descritor que escolheram para o 6º ano. No 9º ano também tem esse descritor. Deixa eles contarem como é que foi a abordagem que o Centro de Mídias falou. Acho uma ótima troca, acho uma ótima abordagem aí para trabalhar essas questões. Eu coloquei... Cadê o arquivo, Patrícia? Tá no repositório, tá, gente? Você quer olhar pelo repositório, Patrícia? Como é que olha a TPC de recuperação lá pelo repositório? Você pode mostrar para eles? Sim. Só quero complementar, Rô, sua fala. Você está falando do Centro de Mídias, né? E ontem também ocorreram as formações de matemática. E tá bem bacana também e tá bem alinhado. Isso que eu achei interessante. Na semana passada, nós disponibilizamos um vídeo, né, para a TPC de matemática, separado em 2 partes. E é uma segunda possibilidade de trabalho que, na formação dos professores, aqui da nossa diretoria, está mais alinhadinha com o Centro de Mídias. Por quê? Porque na formação dos professores, nós fizemos um estudo do material da 3ª série do ensino médio do 3º bimestre. Então, o que eu tenho agora e o que eu preciso para essa aula que eu vou planejar agora, nesse bimestre. Pensando na defasagem, pensando nos níveis de proficiência. Foi esse movimento que nós fizemos com os professores. Hoje, nós trouxemos uma segunda possibilidade, que seria a possibilidade do trabalho com a recuperação e o nivelamento, né? Onde eu olho aquilo que já foi feito e como eu penso nas aulas agora que vão ser um suporte para o que eu preciso no 4º bimestre. Então, são 2 movimentos. Vocês fizeram hoje? Oi? Para que série que vocês propuseram? Hoje nós colocamos o 9º. Para os professores, nós fizemos com a 3ª série do ensino médio. Então, já tem, então, como trabalhar habilidade em matemática para o 9º e para a 3ª, que foi oferecido pela TPC da DE e pela formação de hoje. Também tem, no Centro de Mídias, como é pelo canal Etapa Série, tem um descritor ou mais de um, às vezes eles pegaram mais de um descritor para o 6º, para o 7º, para o 8º, para o 9º, para a 1ª, para a 2ª e para a 3ª. E língua portuguesa a mesma coisa, tá? A TPC de quarta-feira de língua portuguesa tem um descritor ou mais para 6º, para 7º, para 8º, para 9º, 1ª, 2ª e 3ª. Mas é aquilo, o professor que entrou na TPC do Centro de Mídias do 6º ano, ele não sabe qual é o descritor do 7º. Mas lembrar que quem vai fazer o SAEB é o aluno do 9º ano, né? Então é interessante para o professor do 9º ano saber quais foram os escritores trabalhados nos outros canais, deixa eles trocarem isso na TPC. E mais a apresentação disso que a Patrícia está falando, quer dizer, estão bem munidos, né, Patrícia, de como trabalhar em sala de aula aí para o SAEB. É alinhar mesmo, né, o pensamento, pôr foco aí nas habilidades, ver o que de fato está precisando mesmo, porque se a gente também seleciona um número muito grande de habilidades, eu tenho receio de que fica difícil aí um planejamento que dê conta. Então, é sentar e estudar o que de fato os meus estudantes estão precisando, qual é a realidade da escola, e fazer um planejamento bem pontual ali na defasagem, tá bom? Eu vou mostrar aqui o Centro de Mídias para vocês. Aqui, repositório. Venho aqui na classificação, seleciono formação, recuperação e aprofundamento e vou escolher a data de ontem, tá? E vou pesquisar. Eu acho que está com problema mesmo. Vou tirar aqui a classificação, mas eu acho que está com problema na hora de fazer a busca. Vamos tentar só por data. Aí deu. Só que aí são muitos, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Aí vai sair tudo o que aconteceu no dia 23. Vejam, aqui já é formação. Ciência da natureza, 9º ano, recuperação e aprofundamento, situação de aprendizagem 3, né? A sequência 3 e a semana de estudos intensivos.
Aí tem para biologia, tem para física, tem para química, e é isso na página 4. Eu vou na 3. Na página 3, vamos olhar, aqui tem, ó, matemática etapa, depois matemática, aqui etapa do ensino fundamental, etapa ensino médio, aí tem sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segunda, terceira série. E geralmente facilita muito a vida quando a gente coloca aqui, ó, formação, recuperação e aprofundamento, tá? Vamos ver se vai agora. Não tá indo. O filtro tá com um probleminha. Mas é isso que a gente procura. Deixa eu limpar aqui. E do SAEB, vou aproveitar que eu tô aqui, hashtag só no assunto, tá? Aprendendo com SAEB, não põe mais nada em nenhum outro campo. Só escreve aqui, hashtag aprendendo com SAEB, pede para pesquisar, e 4 páginas de aulas, tá bom? Tem matemática, tem língua portuguesa, tem os vídeos, tem os PowerPoints dessas aulas, e aí vocês podem também estar usando esse material como apoio. Só tem para matemática e língua portuguesa, até o momento que eu vi. Não vi se colocaram outras componentes. Então, são 4 páginas de material também que dá para estudar. É isso, pessoal. E agora a gente abre para vocês perguntarem, tirar dúvidas. Pessoal, só para apontar aqui que não há como há em língua portuguesa e matemática provas antigas, tá? Em ciências humanas e da natureza, como é tudo novo, então não procurei, tentei encontrar algum material nesse sentido, mas não tem. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira avaliação, e também por ela ser amostral, ela vai servir como mais para sentir o clima, né? Como que vai ser a aplicação, como que os alunos vão lidar com essa avaliação. Então não tem nenhum modelo, não tem por enquanto nenhuma avaliação já aplicada. Até porque provavelmente os itens que eles têm provavelmente são muito poucos, né, para ficar divulgando. Então eu acho que se eles forem fazer alguma coisa, eles já fizeram os testes, né, e a calibragem desses testes desses itens em alguma testagem aí em alguma escola de algum estado, enfim, eles sempre fazem isso, mas a gente não tem nenhuma avaliação para mostrar para vocês como modelo. Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Quem quer falar alguma coisa? O Amálio escreveu aqui no chat, André. Pode pegar os relatórios do SARESP antigos, que conseguem subsidiar de certa forma como eles trabalham essas áreas. Pode ser, mas como que o SARESP antigo não tinha a BNCC como referência, usava-se outras matrizes, pode usar como referência, até porque para a construção dessas matrizes, dessa matriz nova, eles utilizaram matrizes antigas, né, de avaliações antigas. Pode utilizar sim, Amálio, mas lembrando, os itens que serão aplicados, eles foram construídos com base na BNCC em 2017. E pode ser uma possibilidade. Sempre é bom estar utilizando esses materiais antigos, mas sempre em mente que o que vem será algo totalmente inédito, totalmente novo. Eu estou vendo que vocês vão olhar aí para responder para o Luiz, mas deixa eu só fazer um comentário, gente. SARESP, vocês estão questionando a gente acerca do SARESP. Aqui, em termos de núcleo pedagógico, a gente tem que esperar. Afinal de contas, as matrizes do SARESP vão ser as matrizes antigas? Eles vão considerar as habilidades essenciais e não o currículo na íntegra? O que vai ser a prova do SARESP esse ano? A secretaria não soltou nada, então a gente ainda está aguardando para fazer essa formação. O que o Centro de Mídias tem pontuado muito claramente para a gente: você está trabalhando as habilidades essenciais, você está preparando o teu aluno para SAEB e SARESP, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, mas lógico, tem que ter coisa específica para o SARESP? Tem. Estamos aguardando para ver o que vai ser a prova do SARESP esse ano, tá? Só então, para falar um pouquinho mais, essa formação que eu falei da matemática
da terceira série, né, que o estudo foi os dados da terceira série, é a segunda parte do vídeo que nós mandamos na semana passada e que os professores vão assistir na próxima semana, tá? Na TPC do dia 30. Então, como eles já têm em mãos esse vídeo, se eles quiserem ir assistindo, é bacana, porque eles também podem trazer para o dia da nossa TPC as dúvidas, né, o que eles pensaram no momento da interação que a gente tem com eles. O Amário está comentando uma coisa interessante. Já realizei alguns cruzamentos e achei algumas coisas que batem, porém ainda não consegui formalizar esses cruzamentos. A planilha da Mariane acho que contribui muito, né? Ela fez esses cruzamentos também. Aliás, ela está me avisando que tem uma planilha atualizada que eu vou subir no Drive ainda, tá? Que ela conseguiu fazer isso, né? Vale a pena olhar, mas eu concordo, Amário. Quando você vai perguntar para o professor, que nem essa planilha da Patrícia, às vezes não, às vezes ele vai pensar numa habilidade essencial que é diferente do escritor. O centro de mídias que eu estou falando para vocês, gente, para identificar a informação, a identificar o tema, tá? A habilidade era essa. Eles estão trabalhando uma habilidade do aprender sempre da terceira série, do terceiro bimestre, que é grifar informação. E aí o professor sabe que ele vai ter que dar uma atenção para a informação principal. Na mão do professor, ele olhar para o descritor, às vezes realmente você acaba tendo uma habilidade essencial que você nem tinha pensado. Mas acho que a planilha da Mariane vai contribuir muito a oferecer para eles fazerem essa relação e incluir o que eles acharem pertinente aí. E vocês monitorarem com a planilha da Patrícia. O Canali perguntou se as provas serão digitais. Canali, eu estou olhando aqui a portaria 250 do MEC e pela leitura depreende-se que a avaliação será presencial, tá? Não tem aqui nenhum parágrafo, nada, dizendo que será digital. Mas quem cuida das avaliações aqui na diretoria é a supervisão, é a Yara e a Cláudia, tá? Ainda não mandaram nada referente a isso aqui para a diretoria. Elas provavelmente, com relação à aplicação, assim que sair alguma coisa, elas vão falar com vocês. Então, obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela paciência e obrigada por estar sempre nos ajudando. Vocês estando em contato com o núcleo é muito importante. Porque o que a gente sempre tem como objetivo é pensar na formação que de fato ajude vocês. Tá? Então, a gente vai lendo aí as devolutivas de vocês, as devolutivas dos professores em relação às ETPCs, e aí a gente vai pensando em como a gente pode apoiar. Obrigada.